galerinha, tudo bom? Estamos de volta. Olha que maravilha, saudade de vocês. Desculpa aí esses dias que a gente passou meio ausente, né? Sem fazer aí o do trono. Mas Deus sabe de todas as coisas, é Ele quem opera nas nossas vidas. E Ele queria que hoje a gente estivesse aqui para a honra e glória do santo nome dEle, para que você e eu estivéssemos aprendendo aí da palavra do Senhor. Essa palavra que arde os nossos corações, que nos dá esperança, né? Que transforma a nossa alma, o nosso espírito, a palavra viva, a palavra eficaz, né? E o Senhor tem falado muito aos nossos corações, e eu espero que tenha falado também ao coração de vocês. E como eu sempre costumo falar aqui, eu sempre peço que vocês coloquem. Se você quer colocar alguma coisa, posicionar de alguma forma, pode estar falando aí com a gente, né, não, Marcelão? Que a gente está aqui para ouvir e não é só você que aprende, a gente aprende muito com você também. Então, coloca nos comentários, ajuda a gente aí, traz uma palavra para a gente estar estudando que a gente gosta, né, não, Marcelão? A gente gosta muito da palavra de Deus. E que ele arda em nossos corações, que arda em seus corações como tem ardido no nosso. E o tema de hoje é o quê? Qual é o tema de hoje? O que O que Deus... Deus deseja de mim? Pode começar lendo aí. Vou ler o quê? São dois versículos, não é isso? Aham. É isso Sim, aí. sim. Um deles é o Marcos, capítulo 12, versículo 30. Eu queria ler do 28 ao 31, pode? Pode, amo isso. Então tá bom. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. E o segundo é: ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Pronto. E olha que maravilha, né? Não há outro mandamento maior do que esse. E a live quer dizer o quê? Eu fiz um monte de stories aí chamando a galera para vir aqui participar, para as pessoas entenderem e verem o seguinte, que hoje a gente vai perceber e entender o que Deus, sabe? Seria o Mateus, né? Marcos 12. Marcos 12, desculpa. Pode O falar, que eu tô que te ouvindo. Deus, o que Deus espera de nós? O que de verdade Deus espera de mim, espera de você? Fiz algumas perguntas aqui, Cláudia, nas enquetes dos stories, da seguinte forma. Tarará, eu vou chegar lá, porque eu estou fazendo stories para sempre. É assim, é... às vezes você se sente caminhando no escuro sem direção. O que Deus deseja de mim? Sente-se como se tivesse no Salmo 121 e eleva os olhos para o alto e pergunta de onde virá o meu socorro. Tem chamado a Deus por direcionamento? Tem clamado a Deus por direcionamento e vitória? Gostaria de saber o que verdadeiramente Deus deseja de você? Então se liga no recado dele. Hoje a gente vai perceber e entender o que Deus espera de cada um de nós. O que Deus espera para você que está aí do outro lado, para a pessoa que está no replay que vai assistir. Perceba o seguinte: o que Deus espera de você. E esses versículos que a gente acabou de ler, eles me falam muito profundamente no meu coração que o principal é: nosso Deus é o único Senhor. Jesus responde no versículo 29 e ele diz: o que Deus espera de você? E ele diz: o principal é: escute, ó Israel. Israel sou eu, você.
somos os descendentes de Jacó, que somos descendentes de Abraão. E ele está falando para mim e para você o seguinte: Deus é o único Senhor. Nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único Senhor. Então, o que Deus espera de nós? Que nós declaremos que Deus é o único Senhor. Esse é o primeiro ponto, e para mim um ponto mais importante de toda a live. A gente pode até encerrar e falar assim, acabou. É isso aí. Porque a partir do momento que você faz isso, o resto é mole. Mole não. O resto é óbvio, é claro, não é mole. Desculpa aí o mole, não é mole. É óbvio e claro. Não significa que é fácil. Eu inclusive coloquei em um dos pontos aqui, você usou uma palavra que eu coloquei em um dos pontos, né? A vontade de Deus para sua vida é mais óbvia do que o que você pensa, né? A vontade de Deus para nossa vida é mais óbvia do que nós pensamos, na verdade. Do que nós fantasiamos na nossa cabeça. E o meu irmão me falou uma vez que a gente precisa dar esperança, né? E o que a gente quer é dar esperança. Mas é muito importante também, quando a gente trabalha com relação a isso, é falar também de dor. E eu queria começar falando um pouquinho sobre dor, né? Sim. Quando ele começa a falar, é a parábola dos maus lavradores. Quando ele começa a falar, ele começa falando, né? Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha. Olha só, ele começa a falar por parábola. Por quê? Porque havia pessoas que faziam o mal, pessoas que estavam buscando machucar a Jesus, de usar das palavras de Jesus para e o Senhor precisava primeiro encher os nossos corações com a palavra dele e nos dar ensinamentos, e por isso ele começou a nos dar ensinamentos através de parábolas, porque se ele falasse claramente, ele poderia ser preso, condenado antes do tempo, e nós não entenderíamos e não saberíamos. Então ele usou de estratégias. Lá em Miqueias 6:8, ele fala assim, ó, ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus, né? Miqueias 6:8. Então, a primeira coisa é que a gente ande humildemente com o Senhor, como você colocou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro ponto e o ponto mais importante, mais eficaz de toda a palavra. E assim, como amar a Deus sobre todas as coisas se nós somos seres terrenos, terrestres, né? Nós amamos a nossa mãe, amamos nosso pai, amamos nossos filhos, amamos nossos esposos, nossas esposas, amamos as pessoas que nos rodeiam. Então, como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas se desde quando eu nasci eu entendo o amor como um amor carnal, eu não entendo o amor como um amor espiritual? E aí o Senhor ensina na palavra dele o seguinte: ensina a criança o caminho que deve andar. E quando for velho, ele não se desviará dele. Qual é o caminho que a criança deve andar? O caminho do amor. Às vezes a gente acha que o caminho que a gente deve ensinar, a gente ensina toda a palavra para a criança. Mas a gente cobra dela o amor fraternal, a gente cobra dela o amor paternal, o amor maternal, mas a gente não cobra da criança o amor de Deus, o amor ágape, né? E aí o Senhor está dizendo assim, quem você ama? Eu amo papai, amo mamãe. Mais do que tudo, minha sobrinha fala assim, eu amo você maior que o universo, a Débora.
Uhum. Mas ela precisa amar a Deus maior que o universo e amar a mim depois. Ela precisa amar a mim depois, mas eu não ensino isso para minha criança porque eu acho lindo ela me amar Uau, maior do que o uau. universo. Então, quando o Senhor diz ensina a criança, Ele está dizendo ensina a criança o mandamento mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus acima do papai, acima da mamãe, acima do irmãozinho, do coleguinha, do pão de cada dia, amar a Deus sobre todas Todas as as coisas. coisas. Então, é o ponto mais importante para mim, é esse, é quando Deus diz amor, amor, amor verdadeiro, o amor ágape. O amor que excede o Qual entendimento. é o principal, o que vem primeiro? Na verdade, a gente pode ter tudo. Deus fala E isso ele pra fala mais. gente. É, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver tiver amor, amor, de nada seria. nada Mas seria. vale um dia no centro do teu querer do que toda a vida sem jamais te conhecer, né? Então isso eu Sem arrepiei conhecer o agora teu nessa. amor. Então o que que É, o acontece? Espírito Santo está aí. Não, eu acho que tá aí, viu? Ele está em todos os lugares, que ele é É, onisciente, onipotente, onipresente, né? exatamente. Olha só, Então, diga, diga, diga. então assim, é a parte primordial. É. Aí a gente fala assim, o Senhor ensina aqui no estudo, um dos estudos que eu achei, né? A gente vai googar também, a gente googa também, gente, claro, Claro. todo mundo googa. E aí, em um dos estudos que eu achei, ele sugere três pontos importantes. Ele fala praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente no Senhor. Mas ele não fala nesse, não estou zombando o estudo, não. Eu acho muito importante esse estudo, eu gostei e sequestrei pequenas coisas e inovei, tá? Mas ele não fala do amor. Ele não fala do amor, e É o o mais amor importante. é Porque o mais Deus é o importante. amor. Ele é o amor. Então é o mais importante. É, tem um Ele músico é que ele amor. fala assim: o amor me amou. Ele é duas vezes. É extraordinário isso. É É isso aí. muito extraordinário isso. O amor me amou. Quando você para pensar nisso, cara, o quanto que isso é extraordinário. É o todo em tudo. Não é em parte, sabe? O amor é tudo, em tudo. O amor Exatamente. me amou. Ele gerou um sentimento de amabilidade. E aí, como é que eu faço isso com meu irmão? Porque olha só, eu tenho três pontos aqui em relação a esses primeiros versículos que eu falei, Cláudia, que é assim, que declaremos que Deus é o único Senhor. O segundo ponto é amar a Deus de todo o seu coração, entendimento e força. Ele fala amar a Deus com toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. A alma é o coração, né? Com o seu coração, de toda a alma, com todo o seu entendimento. Você está O que que é o entendendo? É amor. entendimento? O que que é o É o Espírito entendimento? Santo, né? E aí Exatamente. E ele com fala com toda a toda a sua sua força. força. Olha só, o entendimento é o espírito. O Senhor soprou o espírito sobre você. Então eu tenho entendimento. Pronto. Então eu tenho que amar o Senhor de espírito. Eu já amo, porque o espírito é de Deus e ele volta para Deus. É Pronto. isso aí. Mas eu É tenho que amar de todo o meu coração, coração. Eu preciso alma. amar da minha alma. A É. minha alma é fácil amar a Deus. Ela é muito fácil amar a Deus. Ela só Uhum. precisa ser ensinada a amar a É. Deus. Mas ela é fácil, porque ela sabe o que vai acontecer com ela. O E de mais toda a difícil minha é que tá. Aí é o mais força, desafiador. a Aí é minha onde está o mais carne. desafiador. E sabe o que é extraordinário, Cláudia? É o seguinte, olha só. Eu estava ouvindo a palavra de Deus hoje, porque a palavra de Deus diz que feliz é aquele que medita na palavra de dia e de noite. E ele estava falando assim, cara, é impressionante como eu estava indo todos os domingos para a igreja e eu saía daquele ambiente, daquela atmosfera sensacional que eu sentia o amor de Deus, o Espírito Santo tomando conta da gente. E aí quando começava a semana realmente, a segunda, terça-feira, quanto que eu percebia, o quanto que eu percebia que a minha carne
ela começava a querer se afastar das coisas espirituais e me fazer pecar. Ou seja, ele disse assim: um evento, uma reunião não tem o poder de transformar o que o processo do dia a dia tem o poder. O processo do dia a dia é você pegar essa atmosfera, esse que é o extraordinário, o que Deus quer de mim, é o que a live está ensinando hoje. É que você transmita essa atmosfera todos os dias. É que você esteja em espírito e em verdade todos os dias. Que você crie essa atmosfera, entendeu? De adoração. O propósito da vida é adorar a Deus. Então, assim, é louvar a Deus, é agradecer a Deus por tudo que Ele, seja doloroso ou não, sabe? Então, assim, é agradecer a Deus. Então, o processo de transformação do dia a dia, ele é muito mais poderoso do que uma reunião. Sabe quando a gente vai para um treinamento de imersão? Ou então quando a gente vai para um acampamento da igreja, e aí a gente fica o final de semana todo lá e é lindo, é maravilhoso. Não, quantas vezes aconteceu isso comigo, Cláudio? Eu ia para os acampamentos da Filadélfia, chegava lá, louvava, chorava, me derramava, saía de lá, não vou fumar nunca mais. A parada é que segunda-feira chega, o carnaval acaba, sacou? Você tem que ir para a escola, você tem que se relacionar com as pessoas que você se relacionava antes. Sabe, é como quando uma pessoa, um viciado, ele vai para uma clínica de tratamento. Ele chega nessa clínica de tratamento, eles vão afastar essa pessoa de todas as possibilidades de tentação. Vai afastar do álcool, vai afastar da bebida, vai afastar das drogas, vai afastar de tudo aquilo que você é viciado. Tem clínica para workaholics, que você vai se afastar do trabalho. Quando você sai de lá, que é o desafio. O dia a dia que é o maior desafio, porque você vai voltar de verdade para a sua realidade. Você vai voltar de verdade à sua rotina. E é inserido nessa rotina que está o desafio. E aí o que Deus espera de nós? O terceiro ponto é que você ame o seu próximo como ama a ti mesmo. Então, Aí eu para mim, volto, que é a vai. mesma coisa de amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo ao meu próximo. É óbvio, Eu é amo o meu claro. próximo. Exatamente. Não é simples, não é fácil. É óbvio e claro. Entendeu? É óbvio e claro. Ah, Marcelo, Cláudio, então como é que eu faço isso? Você vai lá em Romanos 12:2. Você não se conforma com as coisas desse mundo, mas transformai-as, não, transformai-vos. Olha só que extraordinário isso, Deus nos ensinando. Não é transformai-a a realidade que você não gosta, que você não deve se conformar. É transformai-vos. Se transforme a partir da mudança da sua mentalidade. Caramba, velho. É muito extraordinário demais isso. Sabe? É a partir do momento que você, cara, eu quero entender verdadeiramente o que Deus espera de mim. Ele espera que você ame a Ele sobre todas as coisas, que você declare que Ele é o único Deus, entendeu? E que você ame ao próximo como você ama a ti. Porque quando você ama a Deus, tudo é óbvio, tudo se torna óbvio, não se torna simples. E aí, como é que eu mudo? Metanoia. Entendeu? Eu mudo a minha mentalidade, eu me transformo e aí sim eu começo a olhar as coisas de forma diferente. E as pessoas ao meu redor começam a mudar também. Muito top isso. Exatamente, a cura, é verdade, a cura É, ao meu redor, né? Mas quem nunca disse, é, tá tudo muito difícil, o mundo me proíbe, só tem pedra de tropeço, eu acordei hoje e o diabo começou já a me atacar. Quem nunca ajoelha, ora, clama ao Senhor, lê a Bíblia e aí leva porrada, 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 e aí no outro dia se fala assim: melhor não orar e ler a Bíblia porque eu tenho meu dia mais em paz.
Porque o diabo não bate em cachorro morto. Ele não bate em cachorro morto, ele vai chamar seus vizinhos para irem contra você, ele vai chamar seu chefe para ir contra você, ele vai porque ele quer que você pense exatamente isso. Quando eu não estou na presença de Deus, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Quem nunca? É. Mas eu vou falar uma Então é coisa para você, passar Cláudia. Olha só. Eu vi um Reels. Reels é quando esses videozinhos de 30 segundos do Instagram. E que o Instagram tá abrindo o algoritmo, liberando para um monte de só gente para terminar a visualizar. frase que eu Fala, falei, termina. é o passar pela prova dando glória a Deus. É isso aí. É isso aí. E aí, cara, o Rios, que que acontece? Ele é um vídeo, uma imagem, um vídeo é, de o dia que você sai de casa e você não. Cara, a gente vai falar sobre isso amanhã no texto de amanhã, mas eu vou dar um spoilerzinho rápido. É o dia que você sai de casa. Meu Deus do céu, que sorriso gostoso. Meu ruivinho. Queria saber de onde que saiu a ruivez desse menino. E aí, o de que que Juliana, acontece? pintou Ah, tanto cabelo que ficou. pintou tanto o cabelo que mudou a genética da família inteira, né? É verdade. E aí, o que que acontece? Olha só. Eu falo assim, quando você sai de casa sem ter orado. Aí a pessoa sai, por exemplo, chega na parada de ônibus, o ônibus passa, aí joga água nela, tchá, certo? E além de não ter parado para ela, quando você, Deus blinda, Deus protege, Deus cria um- Não significa que você não vai passar por aflição. Ah, então, não significa, agora, você vai passar por isso porque precisa passar. Blindado. É, exatamente. E porque precisa passar, a gente vai falar sobre isso no texto de amanhã. Quer saber sobre isso? O texto de amanhã está em Jó, no capítulo 1. Eu não vou falar o versículo, tá bom? Eu já falei para a Vamos Cláudia, lá. mas o tema do nosso bate-papo de amanhã nada mais é do que: tens roubado a glória de Deus? É uma pergunta. Tens roubado a glória de Deus? Então preste atenção e perceba nisso. É... Então, para mim, esses primeiros versículos são essas observações e que tocam muito dentro do nosso coração. Você falou os três? Eu só ouvi os Sim, dois. declarar que Deus é o único Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e E é o amar teu ao próximo próximo como aqui. como a ti mesmo. Você falou os três, sim. Eu aqui viajei. Legal. E aí a gente pega Provérbios 3 de 5 a 6 que fala assim: Eu confia no queria Senhor de que a gente todo. lesse até o 11. Pode ler. Ó, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Antes de você ler até o 11, tem bastante versículo aqui também. Antes de você ler até o 11, aí eu Ah, quero falar sobre esses dois aí. manda. Deus tem um plano para a nossa vida. É muito importante a gente entender isso. Eu estava conversando com Deus essa manhã. Aconteceu uma coisa, eu vou contar. Eu não queria contar, mas eu vou contar. Aconteceu assim, eu tive um sonho e eu não sei que sonho foi esse direito, mas sonho com água, passando por tribulação dentro de água e tudo mais. Eu não me lembro, mas eu me lembro de ter acordado orando a Deus. Olha que maravilha você acordar orando a Deus, Sim, né? sim. E aí eu comecei a orar a Deus e eu acordei durante Uhum, essa oração e escutando um barulho como se fosse alguém batendo na roupa, sabe? Lavando roupa e começa a bater na roupa. E eu sei, fiquei, meu sei. Deus, que barulho é esse? Meu Deus, que barulho é esse? E resolvi olhar. E quando eu fui olhar, meu passarinho estava dentro da piscina, né? Uhum, E aí eu desci correndo, fui pegar ele, tentou voar, fui pegar uhum, ele, coloquei ele na gaiola de volta e tudo mais, ele fica soltinho. E aí vem o sentimento de agradecimento. Ah, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor, né, trouxe essa revelação e eu acordei e uhum, consegui salvar. uhum, E aí, uhum. ao mesmo tempo, vem o sentimento de ódio.
dentro do seu coração. Porque, Senhor, muito obrigada, porque eu salvei o passarinho. Mas entre o passarinho que eu amo muito e a vida do meu sobrinho, por que que o Senhor não me acordou? Por que o Senhor não me fez ouvir o barulho? Por que o Senhor não me alertou? Por que que o Senhor não me conduziu? Por que que o Senhor não me fez correr? Não fez minha cachorra latir? Por quê? E aí vem o sentimento de ódio dentro do seu coração, do meu coração, um sentimento de ódio por quem? Por quem Porque não te acordou, por quem não te despertou, por quem não te alertou, por quem não te nada. Então vem sentimento de raiva. Uhum. E aí eu falei para o Senhor, que é um dos versículos que eu quero ler aqui, e que se encontra lá em Isaías, e que é o que tem sido foco da minha vida durante esses períodos, é assim, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara assim o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu não sei qual foi o plano de Deus para isso ter acontecido. Eu não sei por que que ele agiu dessa forma. Eu sei que os sonhos dele, os pensamentos dele são maiores e melhores do que o meu. E eu preciso acreditar nisso, porque Deus tem um plano para a nossa vida. E é um plano celestial. Aí eu volto no que a gente começou. A gente ensina a criança amor fraternal, amor paternal, amor maternal, mas a gente não ensina amor a Deus sobre todas as coisas. Então, independente do que vai acontecer, se o plano de Deus para minha vida é maior e melhor do que o meu plano, meu pensamento, eu não tenho pensamento de mal, ele diz o Senhor. Eu não tenho pensamento de mal, mas pensamento de bem. Eu penso no seu futuro, ele diz. Eu ajo para te dar esperança, ele diz. E aí você pergunta, Deus, aonde está a esperança? Onde está o bom? Onde está o futuro? Se o futuro acabou ali naquele dia. Na minha visão, na minha concepção de ser humano. E ele diz, porque o seu pensamento é errado. Por isso o meu pensamento não é o seu. Por isso que o meu plano não é o seu plano. Porque o seu plano e o seu pensamento é errado. O meu plano é eterno. O seu é terreno. Se eu ensino a criança a amar a Deus sobre todas as coisas, quando ela perde o pai dela, ela ama a Deus sobre todas as coisas. Quando ela perde a mãe dela, ela ama a Deus sobre todas as coisas. Se ela perde o amigo, se ela perde o filho, ela ama a Deus sobre todas as coisas. Porque o plano de Deus é celestial, é de futuro, é de prosperidade, não é terreno. Então eu digo, poxa, foi no elevador primeiro que eu. Cadê o meu elevador agora? Que eu quero ir também. Vou tocar aqui a campainha do elevador. Entendeu? Porque é mais alto, é mais fantástico. Não significa que não é dolorido. Não é isso aí. E Não ele diz significa que assim, não ó. é dolorido. Ele diz assim, ó. O próprio 6, o 5, ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Pare de querer entender. Agora, olha só. Ame a Deus de todo o seu Coração. entendimento, mas não se Exatamente. apoie no seu Entendimento. entendimento. Exatamente. Confie no Senhor de todo o seu Você tra- coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ou seja, preste atenção, perceba. Reconhecer é quando você olha para alguém, você conhece ele, mas não se lembra muito bem, e aí você fala assim, reconheci a pessoa, né?
Ou então tem um outro sentido de reconhecer, que é dar Dar crédito. mérito, dar crédito a Dar Deus. crédito. É. É, Quando dê eu li, eu crédito ao pensei nesse Senhor de em todos crédito. os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele diz isso, né? Mas antes de resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ele diz assim: olha só, acredite em Deus, confie em Deus, esteja com Deus. Ninguém fala sobre essa primeira parte do versículo, sabe, Cláudio? Fala assim: a responsabilidade é sua, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes disso tem assim, ó, porque aí a gente Sujeitar, para e pensa, pois, a a Deus. Deus. Então, Exatamente. faça a vontade E dele. resistir. É. Junto com ele, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E a gente tá assim, ó, querendo, eu vou resistir ao diabo, ele vai fugir de mim, e aí eu vou encontrar com Deus. Tá entendendo? Eu vou resistir ao diabo, ele vai fugir de Só mim e eu vou encontrar consigo com Deus. resistir ao diabo se eu Diabo andar com com Deus. Deus. Então, eu É. preciso Então andar eu com vou Deus. Por isso andar que a com gente Deus, fala, resistir ao venha diabo como e ele você não vai nem estiver. pisar perto de mim. Por isso que a gente fala, venha como você estiver, venha do jeito que você estiver. Não deixe que as pessoas critiquem o fato de você estar fora da conduta que elas acreditam como conduta certa. É. Venha com todos os seus vícios, entre, sente, adore ao Senhor, se prostre diante do Senhor. Oi, Renatinha, ó, eu tô de trança que a Renatinha que fez, ó, tá vendo? Tá vendo? A Ela, quando Renatinha ela que era fez. criança, teve uma vez que eu estava conversando com ela, e eu perguntei para ela o que ela ia ser quando crescer. Ela falou cabeleireira. Eu não sei se ela lembra disso, mas não deve lembrar não, ela era muito criança. Aí, Cláudio, olha só, o 8 diz assim: isso será como um remédio para o seu corpo. O quê? E refrigério para os seus olhos, os seus ossos. O quê? Tema o Senhor e afaste do mal. Isso será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Honre o Senhor Tema, com os seus bens. tema. Não é ter Exatamente. medo, é ter respeito. Não é Exatamente. ter medo de Deus, é ter respeito por Ele. Tema o Senhor, né? É. É independente Honre de onde você com seus estiver. bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Cara, isso aqui para mim, velho, é o mais extraordinário. Não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Que era outra coisa, eu estava conversando com a minha mãe. Não é que você não vai ter sentimento no seu coração. Jó se posicionou com Deus e disse: Senhor, não aguento mais. Jó foi extremamente audacioso quando ele disse: Eu quero que o Senhor me leve ao tribunal e me Já não pergunte, eu aguento quero ver mais. onde eu errei. Ah, Eu quero que o Senhor me coloque lá no tribunal. Ele foi audacioso quando ele disse isso a Deus. E a palavra de Deus diz: Mas em nenhuma dessas coisas ele pecou contra ele. Por quê? Por que ele não pois pecou é. contra Deus? Porque mesmo quando ele cobrou de Deus, ele disse: Mas eu quero lhe servir. Ainda que eu morra, eu lhe encontrarei e lhe verei com os meus próprios olhos. Porque eu morrerei na esperança de estar na tua presença. Não importa, foi o Senhor que fez, tá doendo, não concordo, tá pesado a beça, dói, eu choro todos os dias com essa dor que o Senhor permitiu sobre a minha vida, porque Satanás não tem poder sobre a minha vida. Então, se aconteceu, foi porque Deus permitiu que acontecesse, mas, mesmo assim,
ainda assim eu te louvarei. Ainda assim eu estarei na tua presença. Ainda assim eu te amo acima de todas as coisas. A gente volta de novo ao amor a Deus sobre todas Exatamente. as coisas. Exatamente. Então, Para mim, é, Cláudio, olha só. Diga. é fantástico exatamente isso. É você entender que o que que Deus quer de mim? Meu amor. Isso aí. Pronto, vamos desligar. Deus quer seu amor. O que Deus espera de mim? Deus, ó, você falou aí, né? Deus tem um plano na nossa vida, então entregue-se com confiança. E eu penso assim, tá doendo? É porque Deus te ama. Porque ele diz isso. Ele diz isso. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, no 11, né? No 11, ele diz assim: tem alguém ficando estressado aqui. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor repreende, é o 12, a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Mas não se apoie no seu entendimento, certo? E ame a Deus de todo o seu entendimento. Que Quem é o doideira isso. entendimento? É o Espírito Santo de Deus feliz, aquele que acha O o entendimento. O Espírito Espírito Santo. Santo de Deus. Exatamente. Feliz é aquele que acha o Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Aí você disse assim, posso ler o 11? Eu disse, pode, né? Aí leu o 12 também. O Senhor diz o quê? Que ele disciplina, ele Corrige. corrige. Por que que Exatamente. ele disciplina? Por que que ele corrige? Para que o homem de Deus, lá no 17 de 2 Timóteo 3, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus não te quer despreparado. Deus não te quer desnutrido. Deus não te quer desesperado. Deus não te quer desalmado. Ele te quer preparado, plenamente preparado para toda a boa obra. Para toda boa obra. E aí ele te forja. Meu pai sempre dizia: o soldado se forja no furor No furor da da batalha. batalha. Cara, você faz faculdade de medicina, chega lá, 5 anos. Você tem o quê? Prática. Faz faculdade de enfermagem em 5 anos. Você tem o quê? Prática. Faz fisioterapia, né, Renatinha? Você tem o quê? Prática. Faz o que mais? Prática. 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 Por quê? Porque Porque a prática teoria, leva à perfeição. ó, teoria é lindo, é maravilhoso, tá Mas aqui. se você não vivencia, de nada serve. De nada serve. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Então de nada serve. De Isso aí. nada serve. Então Deus te coloca na prática. Ele te coloca no furor da batalha. E ele sabe que você tem capacidade de passar. Dói, mas dá para passar. É cansativo, mas dá para passar. É desesperador, mas dá para passar. E olha que lindo.
O médico residente é jogado lá. A enfermeira residente é jogada lá. O Senhor vai com você. Ele vai junto. Ele vai dentro de você. E ele E sente pode, tudo aquilo que você sente o e tempo pode todo. levar cola. É. Pode colar. Professora, posso fazer a prova de matemática com lápis tabuada? Pode, meu filho. Aí o Senhor diz: pode, filho, tá aqui, cola. Fica à vontade, não é pecado aqui, não. Aqui é permitido colar. Cola. Eu tinha um professor de matemática no colégio militar que ele colocava todas as fórmulas. Preste atenção nessa sacada e nesse insight. Eu vou anotar aqui, porque eu vou fazer um story sobre isso. Prof de matemática. E aí o que que acontecia? Ele fazia assim, ó, todas as provas, todas as provas. Falei assim, não se preocupem em decorar fórmula. Eu não trabalho dessa forma. Não se preocupem. Eu vou colocar todas as fórmulas no anexo da prova. E as provas dele, Cláudia, tinham 16 páginas, frente e verso. Eram provas gigantescas, mas tudo bem, a gente tinha 4, 5 horas para fazer a prova. E sabe qual é o insight mais extraordinário? É o Hum, seguinte: de nada adianta você ter as fórmulas se você não sabe você não para sabe que aplicar. problema você vai usar aquela fórmula. Não adianta. Não vou estudar então porque o professor vai colocar as fórmulas no caderno. Ele vai colocar as fórmulas. Ele não vai colocar a explicação de como usá-las. A explicação de como usar Isso é aí. na aula. Então, meu irmão, é o seguinte: você precisa assistir a aula para poder pegar as fórmulas e entender como usá-las, porque as fórmulas elas estarão lá disponíveis. Você precisa saber como usar. Para a vida é necessário entender como usar, porque se você não entende, não sabe como usar as fórmulas, de nada adianta que elas estejam lá disponíveis para você, né? Não adianta um médico chegar numa sala de cirurgia e ele se formou com um colega dele fazendo as provas para ele e colando, e ele chega lá e todas as ferramentas estão lá para ele utilizar aquelas ferramentas para abrir um corpo humano e fazer uma cirurgia, se ele não vai saber para que lado que ele vai, por onde que ele começa. Então perceba e entenda isso. É muito, muito, muito importante primeiro saber para que serve cada ferramenta e cada fórmula, para depois começar a usar, mas tem que praticar. Primeiro eu sei como é que usa e depois eu uso, porque a gente vai errar mesmo sabendo como usa. Verônica foi fazer um Isso bolo aí. vegano de laranja ontem e deu ruim, sabe? E anteontem ela foi fazer um de banana. Ele só cozinhou lá de fora, lá de dentro, quando ela desenformou, ele fez assim, ó, murchou e parecia um bolo vulcão, assim, a água saindo. Tadinha. E aí ontem ficou melhor, coloquei nas stories lá. Ontem ficou melhor, mas deu errado de novo. Por quê? Porque ela foi tirar o bolo muito quente, foi desenformar quente. O que que aconteceu com o bolo quando a gente quer desenformar ele muito quente? Um pedaço dele ficou grudado na forma e não desenformou. Então vai dar errado. A gente vai errar mesmo sabendo a fórmula. Mesmo sabendo a receita. A gente precisa fazer o que agora? Praticar, 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 praticar. Praticar o quê? O que que Deus espera de mim? Vou te falar o que que Praticar a Deus espera de mim. palavra dele, E praticar o declaremos, amor. é isso aí. Nós precisamos declarar que Deus é o único Senhor. Isso é o que Deus espera da gente. Eu preciso amar Ele acima de tudo e primeiro. Depois amar ao próximo como a mim mesmo. Depois disso, eu vou entregar com confiança. O que é entregar com confiança? É Deus tem um plano na nossa vida. É Então, delargar. entregue-se com confiança, delargue a sua vida. E aí, eu tenho permissão para não fazer nada depois disso, né? Eu vou ficar Não, assistindo Netflix, esperando o dinheiro bater na porta. não. Vou trabalhar. Eu tenho Isso que aí. colocar a mão no arado.
É e isso não aí. olhar para E eu vou trás. te falar, não rejeite a correção, a disciplina do Senhor. Não rejeite. É o quinto ponto. Está doendo? É porque Deus te ama. Porque um pai não corrige se não ama. Tá entendendo? É verdade, ele não Eu corrige não senão. amo, eu não faço menor questão de perdoar. É impressionante, perceba isso. Quando alguém da sua família ou muito próximo de você comete um erro com você, é muito mais fácil você perdoar. Estava conversando sobre isso hoje de manhã com a Verônica. Ela estava falando sobre uma situação de uma pessoa distante e que. E eu falei assim: sabe por que que é mais difícil, meu amor? Porque não tem nenhum apego emocional, não tem nenhum nenhum sentimento envolvido. Não tem nenhum sentimento envolvido. Então, se eu não tenho nenhum sentimento envolvido, se eu não amo, é mais difícil de perdoar. É muito mais desafiador perdoar. Agora, quando a gente tem um envolvimento emocional com aquela pessoa, amoroso com aquela pessoa, é muito mais fácil de perdoar. Então, vai a dica aí, eu acho que é a sexta dica. O que Deus espera de você. Quer dizer, a sexta dica não, tá aqui, ó. Ame ao próximo como a ti mesmo. Porque quando tem amor, ou seja, quem é o amor? Deus. Quando Deus, tem Deus, tudo é mais fácil. Quando com tem certeza. amor, quando tem Deus, tudo é mais fácil. Você E ora aí para nós ou quer falar mais alguma coisa? eu queria encerrar com Jeremias 29, 11 a 13, que diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não pensamento de fazer o mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-ei, e me acharei, quando me buscardes de todo o coração. Então, assim, o Senhor fala conosco. O pensamento de fazer o bem e não de fazer mal. É isso aí. Eu tenho esperança para te dar. Eu penso no seu futuro. Se você me buscar verdadeiramente de todo o seu coração, então você vai me achar, porque eu ouvirei a tua voz. Legal. E sabe, diga. Pode falar, Sabe o que é pode legal? falar. Tem uma parte Ah. que ele fala assim, para te dar Desejais o fim que desejar. Não é a jornada, o caminho. Qual é o fim que todo mundo deseja? Qual é o salvação, fim que todo mundo deseja? Salvação, paz, libertação, prosperidade, cura, né? Liberdade financeira, geográfica, espiritual. Todos nós paz. buscamos paz. É o fim, para te dar o fim que buscais. Mas a jornada não é a que você busca, é a que eu tenho que vai te garantir que você vai ter o fim que você busca. Ele não está dizendo assim, eu vou te dar a jornada que você deseja. Eu tenho pensamentos, os meus pensamentos são maiores que os seus, são pensamentos de bem, não de mal, certo? Para te dar o fim que você deseja. Não é a jornada. A É isso jornada aí. para chegar no fim que você deseja, sou eu que monto a parada. Você só precisa entregar e confiar. Por que sou eu que monto a parada? Porque vai te levar lá, tu não sabe fazer isso. Você não É isso sabe aí. fazer isso. Sabe por quê? Porque você comeu o fruto que eu disse que não era para comer. Teve entendimento do bem e do mal e não teve maturidade para aprender qual é a jornada. E aí eu preciso ficar fechando os seus buracos. É Tudo isso bem, eu aí. sou seu pai, eu vou fechar Literalmente. os seus buracos. Eu vou fechar os seus buracos. Conte comigo. Eu te amo, É isso mas aí. eu vou te corrigir e vai doer, porque eu te amo, É isso aí. né? Massa demais. Nosso Deus é massa demais, Cláudio. Nossa, É verdade. é muito massa esse Deus. Pai, Paizinho querido, Deus, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida.
Obrigado, Pai amado, por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado. Porque o Senhor sabe os nossos sofrimentos. Porque o Senhor sabe as nossas dores. Porque o Senhor sabe, Pai amado, pelo que nós temos passado. Amém, Ao Pai. contrário do que pensamos, Senhor, ao contrário do que fazemos, o Amém. Senhor tem pensamentos de paz sobre a nossa vida, pensamento de Verdade. alegria, de nos dar o fim que nós desejamos. É verdade, Que o Pai. nosso coração esteja voltado para fazer a tua vontade cada dia mais e mais. Que possamos, Senhor, estar diante da tua presença como servos. Que possamos entender verdadeiramente que o Senhor conhece, Pai, o Senhor conhece as nossas dores. É verdade. Nos ensina, Pai amado, a aceitar a tua vontade na nossa vida. Nos dá força, Senhor, para caminhar no teu caminho. Nos dá, Pai amado, o entendimento que é necessário. Não permita que venhamos a cair nas armadilhas de Satanás. Em nome de Não Jesus. permita que venhamos a nos afastar da tua presença. Mas Jesus. que possamos ter a certeza que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso. Quando o Senhor arregaça, Senhor, as suas mangas, é para trabalhar na obra do nosso coração e transformar a nossa vida. Que nós precisamos do Senhor e o Senhor nos estende a mão, e se nós estamos no caminho errado, e se estamos caminhando de maneira dolorida, é porque nós não estendemos a mão para agarrar a sua. Nos ensina a estender a mão. Nos ensina, Pai amado, a receber o teu amor de maneira correta. Que não venhamos somente a falar, Senhor, mas que venhamos a sentir de dentro para fora. Que não venhamos, Pai amado, somente saber, mas que venhamos, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, viver as tuas promessas, viver a tua palavra na nossa vida, viver o teu amor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso e só o Senhor sabe verdadeiramente o que temos passado e verdadeiramente como trabalhar na nossa vida para alcançarmos o fim desejado. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo no coração. Até amanhã, até mais tarde. Cláudia tem Beijo. 0659 hoje, né? PM. Joia. É isso aí. Eu mudei o Tamo junto. formato, espero que vocês estejam gostando. Eu tenho falado sobre como crescer. O assunto é o mesmo. Como crescer? Escalonar é crescer, como alcançar, como escalar, como chegar. E eu vinha falando de uma maneira um pouco metódica a respeito do assunto, e eu decidi falar da minha essência. Uau. Então eu tenho falado sobre como crescer, como desenvolver e mostrando dentro da palavra de Deus pessoas que passaram por crises e por problemas e conseguiram crescer. Muito bom. Cresceram espiritualmente falando, cresceram fisicamente falando e cresceram financeiramente falando também. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês através dessa palavra Amém. e espero que vocês gostem. Em nome de Jesus. Tamo junto. Eu gostei. Até depois do fim. Beijo! Beijo!